Atenção! Esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Você provavelmente já ouviu a frase, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Bom, essa frase diz muito sobre os investimentos, sendo um dos primeiros conceitos básicos que são simples, mas que, se não seguimos, podemos cair em um risco muito alto e desnecessário muitas das vezes. Imagine que você tenha muitos ovos de ouro valiosos. E assim, se você armazenar todos em uma única cesta, em um único recipiente, e deixá-lo cair, todos os ovos podem quebrar de uma única vez. Agora, se você dividir os ovos em várias cestas, mesmo que uma delas caia, os outros ovos vão ficar seguros. Digamos que você tenha 100 ovos e os divide em 5 cestas. Nesse caso, você teria 20 ovos em cada cesta, sendo 20% do total em cada cesta. Dessa forma, se por algum acidente você acabar perdendo uma dessas cestas, ou se ela vier a cair, ou se roubarem, ou seja lá o que for, você ainda terá 80% dos ovos em segurança. Investir funciona da mesma maneira. Se você colocar todo o seu dinheiro em uma única aplicação e algo der muito errado, você pode perder tudo. Então, usando o mesmo exemplo das cestas, se você tem R$ 10.000 e divide em 5 ativos diferentes, e por algum motivo catastrófico um dos seus investimentos vai a zero, você, mesmo assim, ainda terá 4 ativos vivos, vamos dizer assim, ou seja, perdendo apenas 20% do que você tem e tendo 80% a salvo, sendo uma forma de proteção. É claro que aqui dei um exemplo bem extremo. No mundo dos investimentos, na maioria das vezes, não acontece de forma exatamente igual à da cesta de ovos, mas essa serve como uma boa analogia. Ao decorrer do vídeo, você vai entender o que estou falando. Mas agora você pode estar pensando, mas e para quem tem pouco dinheiro investido, vale a pena diversificar mesmo assim? Bom, muitas vezes quem está iniciando nesse mundo da educação financeira precisa, primeiramente, ter uma reserva de emergência antes mesmo de começar a investir de fato. Então, essa reserva é importante que todos tenham em uma aplicação segura com alta liquidez, ou seja, que você possa resgatar quando quiser. Chamamos de reserva de emergência, mas é basicamente um dinheiro que você deve ter em segurança, longe de volatilidade, e que você possa resgatar quando quiser, para assim você ter essa segurança financeira caso aconteça algo e você precise de dinheiro rapidamente, sem recorrer a empréstimos e dívidas. E para aplicação como essa, é bastante indicado que seja em renda fixa, sendo investimentos seguros que não sofram com volatilidade. Bons exemplos para reserva de emergência são CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. A maior diferença entre esses dois está na parte de liquidez, porque existem CDBs de liquidez diária que têm resgate imediato, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento do dia ou do ano, podendo resgatar até mesmo em feriados e de madrugada. Por isso, muitos gostam de CDB de resgate imediato para a reserva de emergência. Porém, vale lembrar que cada banco é de um jeito. Às vezes, o banco que você tem em conta, você vai lá no CDB, mas ele tem prazo para resgate. Então veja bem tudo isso e tire suas próprias conclusões. Beleza? Então tá. Enquanto isso, o Tesouro Selic possui uma segurança um pouco maior, até porque você vai estar emprestando dinheiro para o governo e vai receber juros por isso. Basicamente, é esse o investimento. Porém, a liquidez é D+1, o que significa que, se você solicitar o resgate, terá o dinheiro disponível apenas um dia útil depois. Ou seja, se solicitar resgate na segunda-feira, terá o dinheiro disponível só na terça-feira. E, se caso solicitar no sábado, somente na segunda-feira vai estar disponível. Esse é um lado ruim de ter a reserva de emergência em Tesouro Selic, porque emergência não sabemos quando pode vir, né? Porém, muita gente que tem uma quantia maior tem a reserva de emergência em CDB e também Tesouro Selic, uma parte em cada, para diminuir ainda mais os riscos. Mas, respondendo à pergunta sobre pouco dinheiro, bom, se você tem pouco dinheiro e começou há pouco tempo, tendo ali R$ 1.000 em um CDB como de emergência, eu não vejo necessidade de diversificar esses R$ 1.000 em 5 CDBs de bancos diferentes a fim de diversificar suas aplicações. Até porque você está começando agora a ter um dinheiro de reserva. Por se tratar de um investimento de renda fixa, seguro e com cobertura do FGC, você não precisa ficar mitigando tanto risco assim. Agora, uma coisa que acho interessante, que sempre falo aqui no canal, é começar a diversificar a partir de uma determinada quantia de reserva de emergência. E essa quantia vai de cada um. Podemos dizer, por exemplo, que, se você tem 2 a 3 meses do seu custo de vida, você já pode começar a diversificar em outros investimentos com foco no médio a longo prazo, tanto para você ir aprendendo na prática com esses outros investimentos. Por exemplo, se você gasta R$ 2.000 por mês com seu custo de vida e tem 4.000 de reserva, já pode começar a separar uma porcentagem para investir a médio e longo prazo e outra porcentagem para aumentar a reserva até ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida.
Por exemplo, se você separava R$ 500 por mês para formar sua reserva de emergência, pode separar 400 para completar logo a reserva e outros 100 para começar a investir de fato, entendendo como funcionam outros investimentos e não ficando para sempre somente em CDB, por exemplo. É nesse momento que a diversificação começa. Muitas vezes, só começamos a estudar mais e buscar aprender sobre um determinado tipo de investimento quando investimos lá. Eu dei o exemplo de R$ 100, mas, digamos que você comece a diversificar ali com R$ 50, seja em LCI, LCA, títulos públicos, fundo imobiliário ou ações, por exemplo. É claro que, em fundos imobiliários e ações, sendo renda variável, você precisa estudar mais um pouco antes de começar para não sair comprando qualquer coisa. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você diversificar também para aprender sobre outros tipos de investimentos, porque a gente aprende estudando, mas onde vamos aprender de verdade mesmo é na prática. Afinal, por que diversificar é necessário, independente do seu perfil de investidor? Já já vou falar sobre isso. A frase de Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, diz tudo, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E, se eu for a prova de falências de fato, acredito que vou ter os maiores retornos porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam maravilhas. Ou seja, em vez de colocar todos os seus ovos em uma cesta só, correndo um risco grande, diversificar entre diversos ativos faz com que você permaneça no jogo por longos períodos de tempo justamente por diminuir seu risco, sem grande concentração de capital. Assim, com o rendimento desses investimentos, você vai fazendo os juros compostos trabalharem para você ao longo dos meses e anos, com rendimento sobre rendimento. Isso, claro, se você investir todo mês e reinvestir todos os rendimentos. Mas, quando falamos de diversificação, também temos que falar sobre cada perfil de investidor, e aqui vão os três principais de forma bem geral. Perfil conservador. Olha, esse é o perfil mais predominante dos brasileiros. Talvez você seja essa pessoa que quer mais segurança e prioriza mais a preservação do capital do que ter uma maior rentabilidade, tendo também aversão ao risco e preferindo evitar perdas, mesmo que isso signifique aceitar retornos mais baixos. Grandes exemplos desses investimentos são de renda fixa, como CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, LCI e LCA. O conservador prefere ter grande parte do patrimônio em renda fixa ou, até mesmo, em alguns casos, ter 100% em renda fixa, sendo investimentos seguros e que não sofrem com oscilações do mercado. Tal perfil de investidor procura mesclar entre CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic e por aí vai, tendo pré-fixado, pós-fixado, investimentos de prazos mais curtos e outros de prazo mais longo, com liquidez mais baixa ou liquidez imediata. É muito comum que o conservador tenha, por exemplo, 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Ou, no máximo do máximo, 80% em renda fixa e 20% em renda variável, que, no caso de renda variável, como fundos imobiliários, ações e criptomoedas, tem a questão da volatilidade e um risco maior do que a renda fixa. Porém, vale lembrar que até mesmo os investimentos de renda fixa também possuem riscos. Todos os investimentos possuem riscos. Se alguém falar de um investimento sem risco, é mentira. Mas o risco de um CDB ou Tesouro Selic é bem menor do que uma ação de small cap, por exemplo. Mas, enfim, também existe o perfil moderado, que investe buscando um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Esse investidor aceita assumir riscos um pouco maiores do que o conservador para obter retornos melhores, isso sem comprometer a maior parte do capital com oscilações. Geralmente, quem tem esse perfil tem cerca de 50% em renda fixa e outros 50% em renda variável, podendo até aumentar um pouquinho mais a renda fixa para 60%, por exemplo. E agora, na renda variável, o investidor de perfil moderado geralmente tem uma parcela em fundos imobiliários, outra parcela em ações, investimentos no exterior ou até mesmo criptomoedas, tendo, por exemplo, 15% em ações, 15% em fundos imobiliários, 15% no exterior e 5% em cripto. Bom, eu tô falando dessas porcentagens apenas como exemplo para ficar mais didático. Não precisa ser exatamente assim e nem deve, até porque cada um tem uma preferência quando se fala de diversificação. Mesmo investidores que têm o mesmo perfil podem ter porcentagens diferentes e também classes de ativos diferentes na carteira. Mas, de forma geral, quem tem perfil moderado está disposto a diversificar uma boa parte em renda variável também, conseguindo lidar bem com pequenas oscilações no curto prazo em troca de um crescimento mais sólido no médio a longo prazo, até porque ainda terá cerca de 50% do patrimônio em renda fixa, com investimentos mais previsíveis e seguros. Perfil arrojado é aquele que eu me encaixo e acredito que alguns de vocês também.
é aquele investidor que está disposto a correr riscos mais altos para ter uma rentabilidade maior no longo prazo, suportando as oscilações de mercado de curto prazo. Tais investidores possuem uma certa tolerância ao risco e são confortáveis em relação à volatilidade da renda variável. Geralmente, quem tem esse perfil já tem uma maior confiança e conhecimento do mercado, sentindo-se preparado para lidar com perdas temporárias em busca de altos ganhos futuros. Por exemplo, nesse momento, quem tem ações brasileiras e fundos imobiliários provavelmente está no negativo se fosse vender tudo hoje. Mas o investidor com pensamento no longo prazo não vai vender agora, até porque são momentos como esses que devemos manter a calma e até mesmo comprar mais bons ativos que estão em oportunidade de comprar barato para, assim, no longo prazo colhermos maiores frutos. Esse perfil arrojado geralmente tem cerca de 80%, 90% ou até mesmo 100% em renda variável, tendo obviamente uma reserva de emergência em renda fixa. Isso é essencial, e eu digo que, para quem investe 100% em renda variável, acho até necessário ter uma reserva de emergência em renda fixa mais robusta, de 12 meses do custo de vida, por exemplo, para, assim, se assegurar em momentos de crise e não precisar vender ações e fundos imobiliários em baixa, por exemplo. Enfim, é comum que o investidor arrojado tenha ações de boas empresas pagadoras de dividendos, também tem algumas ações de small caps, podendo ter também ETFs internacionais, ações no exterior, criptomoedas e fundos imobiliários, tendo, por exemplo, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 30% em investimentos diversificados no exterior, 20% em criptomoedas e 10% em renda fixa. E lembrando novamente, esse é apenas um exemplo rápido do que eu estou dando aqui, beleza? Só para ilustrar mais ou menos o perfil arrojado. Até porque, geralmente, o investidor arrojado tem o maior conhecimento em ações ou pode ter o maior conhecimento em fundos imobiliários, ou investimentos no exterior, ou até mesmo em criptomoedas, escolhendo ter uma maior porcentagem nesses ativos. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, a pessoa entende muito e gosta muito de fundos imobiliários, por exemplo, assim estuda mais sobre e tem uma fatia maior da carteira em fundos imobiliários. Eu mesmo gosto muito de ações pagadoras de dividendos de setores perenes da economia. Além disso, comecei a pesquisar e estudar mais sobre Bitcoin no primeiro semestre do ano passado, tendo assim uma porcentagem até ativa da minha carteira nesse ativo. Mas eu não comprei porque estava subindo ou porque pensei que ia subir para vender logo. Comprei por conta dos fundamentos do Bitcoin, pela escassez do ativo e pelo poder de possivelmente se tornar uma reserva de valor no futuro. Bom, essa é uma ideia minha, e se você quer tirar suas próprias conclusões, recomendo que estude Bitcoin. Nunca compre nada porque está valorizando. Nessa de comprar porque está valorizando, a primeira vez que desvalorizar você já vai vender porque está desvalorizando. Entende o que quero dizer? Muita gente que nem sabe o que é Bitcoin só compra porque está subindo e, assim, quando cair, a pessoa já vai se desesperar porque não sabe o que está fazendo e já vai vender. Então saiba o que você está comprando, estude sobre. Mas, enfim, não busque também diversificar demais seus investimentos a ponto de ter uma mixaria em cada coisa e não conseguir acompanhar muito. Vale lembrar que todo investimento possui um risco diferente. Na renda fixa parece não haver riscos, mas imagina se a economia brasileira passa por um processo de grande desvalorização da moeda, igual aconteceu na Argentina, por exemplo. Em momentos como esse, quem tiver investimento no exterior em dólar e criptomoedas vai conseguir se proteger. Agora, em momentos de queda forte no mercado de criptomoedas, quem tem renda fixa consegue se manter em segurança, enquanto que em momentos de juros baixos, quem tem fundo imobiliário e ações ficará em vantagem em relação a alguém que tem CDB e Tesouro Selic, por exemplo. Enfim, veja que cada classe de ativo é diferente e possui suas particularidades. Por isso, é importante a diversificação, mas sem exageros, é claro. Dúvidas ou insights? Por favor, deixe nos comentários abaixo.